Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual punham a porta do templo diariamente, e a porta do templo se chamava Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. Ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente, seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando, ele se pôs em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andando e louvando a Deus. Amém? Tome seu assento glorificando o nome do Senhor. Mantenha sua Bíblia aberta se você pode, por favor. Todas as vezes que eu vou ler alguma coisa, seja a Bíblia ou qualquer outro livro, gosto muito de pesquisar sobre o autor desse livro. O que o autor ele tem para oferecer. Quando você vai ler qualquer literatura, você pega qualquer livro, você quer saber um pouco da biografia do autor. O autor de Atos é nada mais nada menos que Lucas. A Bíblia o intitula várias vezes de um médico amado, aquele que escrevia com riqueza de detalhes, pelo fato de ser um médico, trazer alguns detalhes importantes que outras pessoas não traziam, principalmente quanto a curas que Jesus realizava. Lucas escreve para Teófilo. Na verdade, Atos é um tratado, Atos é uma carta. Lucas escreve esse tratado, escreve essa carta direcionada para uma pessoa que é Teófilo. Teófilo era um cristão da época, provavelmente bem financeiramente, abastado de dinheiro, de condições. E pelo que eu estudei, Teófilo era alguém que patrocinava diversas vezes as viagens de Lucas. Quando Lucas se converte, Teófilo era um patrocinador ministerial da vida de Lucas. Porque missões não se fazem só com oração, não se faz só com ir, mas também com contribuição. Missão é isso. Quando eu não posso ir, eu posso contribuir e orar. Quando eu posso ir, contribuir e orar. Teófilo era um missionário, mas um missionário que sustentava outro missionário. Por isso Lucas, como uma forma de gratidão, ele escreve o livro de Atos, esse tratado, essa carta, direcionando para Teófilo. Então no Atos capítulo 1, verso 1, pode ler na sua Bíblia, Atos 1, ele fala assim: escrevo a ti, ó Teófilo, essa carta, esse tratado. E olha o que ele fala no capítulo 1, verso 1, sobre as coisas que Jesus fazia, ensinava. Olha o parênteses. Teófilo, estou escrevendo esse tratado como uma forma de gratidão para você. Para falar para você das coisas que Jesus fazia, ensinava. Olha a pontuação. Teófilo podia ter dito assim: olha, estou escrevendo para você. Lucas podia ter dito assim: Teófilo, estou escrevendo para você sobre as coisas que Jesus pregava e fazia. Mas primeiro ele fala assim, sobre as coisas que Jesus fazia, ensinava. Abre o parênteses. Para aplicar na nossa vida. Mais importante do que falar é fazer. Lucas estava relatando de alguém, Jesus Cristo, nosso modelo, estava falando de alguém e a sua vida não era testificada pelas suas palavras. A sua vida era testificada pelas suas atitudes. Satanás nunca teve medo das nossas palavras, mas ele tem medo das nossas atitudes de cristão. Palavras convencem homens, atitude atrai a presença de Deus. Então, Lucas está escrevendo e dizendo: Teófilo, Jesus fazia e ensinava. Antes de ensinar, Jesus se importava em fazer, porque no evangelho mais importante do que falar é fazer. Mais importante do que eu pregar aqui é a minha vida vivida amanhã. Por isso, você quer conhecer bem a vida de alguém? Quer conhecer bem a vida de um pregador? Quer conhecer bem a vida de uma pessoa? Não, você não conhece uma pessoa durante 2 horas do culto. Você não conhece uma pessoa quando ela ministra um louvor, quando ela canta, quando ela... Não. Quer conhecer uma pessoa de verdade? Pergunta o marido dela, a esposa dela, o pai dela, o filho dela. Como é que ela é em casa? Se ela for a mesma pessoa em casa, dentro da igreja, ele é um bom cristão. Ela é uma boa cristã. Evangelho não é tomado com palavras, não é testificado com a minha fala, com a minha oratória. Evangelho é uma vida de atitude diária. Esse é o convite do evangelho. Um convite a uma transformação verdadeira. Um convite a uma transformação real, diária. O convite do evangelho para nós é todos os dias ser transformado por essa palavra. Todos os dias ser transformado por essa presença. É isso que Lucas está escrevendo. Atos capítulo 1 é nada mais, nada menos que Deus pedindo, ordenando para o povo: fiquem em Jerusalém para que vocês sejam revestidos de poder, para que depois vocês saiam para pregar o evangelho em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 2 a gente chega, é onde a gente tem o cerne do pentecostalismo no Brasil. Atos capítulo 2.
A igreja é cheia do Espírito Santo, fala novas línguas, interessante, depois que eles são cheios no cenáculo, falam novas línguas, são revestidos de poder. A Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e na oração. Só quem é cheio do Espírito Santo consegue perseverar em comunhão. Só quem primeiro é cheio do Espírito Santo consegue perseverar na oração. Só quem é cheio do Espírito Santo consegue perseverar na doutrina, nos fundamentos, nas bases. E só quem é cheio do Espírito Santo consegue perseverar e partir o pão. São princípios da nossa fé que só consegue viver quem vive uma vida com o Espírito Santo. Lembrando que o Evangelho não é um modo que eu ativo. Eu não ativo o modo crente quando eu entro na igreja e quando eu saio eu ativo o modo não crente. O Evangelho não é modo, o Evangelho é um estilo. O Evangelho é uma vida. E essa vida me custa muito. Por isso que vale muito. E me custa muito, me vale muito. Então o convite do Evangelho é viver uma vida voltada para agradar o Espírito Santo. Atos capítulo 2 é uma ordenança de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo para perseverar na comunhão, na oração, na doutrina e no partir do pão. Nós chegamos em Atos capítulo 3, onde nós lemos, e quando eu li esse texto, diversas vezes eu já li esse texto, e Deus falou comigo de uma forma especial nesse texto. O cenário aqui é Jesus Cristo morrendo há alguns dias atrás. A Bíblia diz que na hora nona, alguns dias atrás, era num domingo de manhã, Jesus Cristo gritou, Telestai, está consumado. A Bíblia diz que na hora nona, trevas sobre toda a terra. Fenderam-se as rochas, o céu se calou. O Salvador tinha morrido na sexta-feira, mas 3 dias depois aconteceu o que não aconteceu com nenhum líder de outra religião no mundo. Jesus ressuscitou para nos dar a vida eterna. Por isso você está aqui. É motivo suficiente demais você levantar sua mão para poder adorar, porque Ele morreu e ressuscitou ao 3º dia para te dar a vida eterna. Esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui. Esse é o motivo pelo qual você move para estar aqui. Se não for esse o motivo, está errado o seu motivo. O motivo é porque nós temos alguém que morreu por nós. Sendo nós ainda pecadores, Ele se entregou como um cordeiro mudo para nos dar a vida eterna, para perdoar nossos pecados. Então chega no capítulo 3 e a Bíblia diz, eu preciso que você acompanhe comigo na sua Bíblia, ele diz, ora Pedro e João subiam juntos para o templo na hora da Quando diversas vezes eu me deparo com a palavra oração na Bíblia Sagrada, eu tenho o maior modelo que eu posso seguir orando. Diversas vezes Jesus parava algum compromisso que ele estava fazendo e a Bíblia diz que ele se retirava para orar. Jesus é Deus ou não, irmãos? Eu creio que Jesus é Deus. Sendo sincero com você, precisava Jesus orar se ele é Deus? Na minha visão, não. Não precisava ele orar. Então por que ele orava, Marcelinho? Porque era prazer estar com o Pai. Por que nós não oramos? Porque nós perdemos o prazer de estar com Deus. A oração é para quem tem prazer de estar com Deus. Mas tem vários tipos de oração dentro da igreja, principalmente hoje na igreja evangélica brasileira. Tem muita gente que ora só porque o pastor pede. Tem muita gente que ora só por causa de uma campanha. Tem muita gente que ora só porque a porta está fechada. O convite da oração não é uma barganha. O convite da oração não é uma troca. O convite da oração é prazer estar com Deus. Esse é o convite da oração. Precisava Jesus orar? Não, mas ele orava. A gente precisa orar? Precisa, mas não ora. Jesus não precisava, orava. Eu preciso e não oro. Tantas outras coisas tomam e preenchem o meu templo. E a oração fica para quando as coisas piorarem. A oração fica para quando as coisas apertarem. Que tipo de cristão somos nós? Esperamos as coisas apertar para poder orar? Esperamos as coisas darem errado para podermos montar uma campanha para orar? Ou nós não entendemos nada de oração, nunca tivemos prazer de estar com Deus, ou estamos vivendo completamente errado. Eu costumo dizer que só sente saudade da presença de Deus quem um dia viveu um relacionamento verdadeiro com ela. Vou repetir. Só sente saudade da presença de Deus quem um dia viveu algo verdadeiro com ela. Só consegue entregar uma adoração em um culto quem viveu algo verdadeiro com o Senhor. Eu não consigo entrar num culto como esse e não adorar porque eu não vivi ou eu não conheço. Ou a minha vida foi totalmente baseada em uma experiência. Vocês já ouviram falar de uma cantora brasileira que chama Tamires Garcia? Alguém já ouviu? Aquela cantora que canta Naquela Velha Tenda? Quis construir um templo, não admitia que você morasse numa tenda. Ela saiu do Brasil, voltou esses dias, e quando ela chegou no aeroporto, é uma mulher de Deus. Ela chegou no aeroporto de São Paulo, ela pisou no Brasil depois de muitos anos, ela tinha saído daqui. Quando ela pisou no aeroporto, ela sentiu o Espírito Santo falar no coração dela, e eu vi ela contando isso, mexeu muito comigo. Ela sentiu o Espírito Santo falar no coração dela, e o Senhor falou para ela assim: o Brasil, a igreja evangélica brasileira, está muito preocupada em ver uma experiência, mas está longe de uma vida de relacionamento. A gente vem para o culto buscando uma experiência.
buscando uma atmosfera que esteja criada para que a gente possa levantar a nossa mão. E se eu não arrepiar, não valeu, o culto não está bom. Que isso? Nós vivemos atrás de experiência. E Deus chamando a gente para um relacionamento. Fico às vezes procurando experiências em diversos lugares. Deus dizendo assim, eu não quero te dar uma experiência. Eu quero ter um relacionamento. Quem vive de experiência, vive por arrepio. Vive por alguém famoso estar na minha igreja. Eu sei que aqui não tem, mas quem vive de relacionamento é diferente. Mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não toque, mesmo que eu não veja. Eu sei em quem tenho crido. E eu sei que meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Alguém acredita que Jesus, mesmo você não vendo, nem tocando, está aqui nessa noite através do Espírito Santo? O convite do Evangelho é esse, mesmo sem ver, mesmo sem tocar, eu creio. E porque eu creio, eu recebi a salvação pela graça. Marcos 16, aquele que crer e for batizado será, quem não crer será, quem não crer será condenado. Nós estamos aqui porque nós cremos. Versículo 2, estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente colocavam na porta do templo chamada Formosa. Olha que interessante, a porta do templo chamava Formosa, o nome da minha cidade. Então imagina comigo a cena, Quando a Bíblia diz que estava sendo carregado um homem coxo, gente, nasceu assim, nunca tinha andado, nunca experimentou dar um passo, nasceu coxo. E olha que vida sem propósito e sem sentido. Nem para ir sozinho pedir esmola ele tinha força. Ele não conseguia. Todo dia alguém tinha que carregar ele e colocar na porta do templo. Diversas vezes eu pensei, por que na porta de um templo? Por que não na porta de um banco? Talvez o que se passava na cabeça das pessoas que levaram aquele coxo para a porta da igreja era, provavelmente, se a gente deixar na porta da igreja, pode ser que alguém sinta mais compaixão por ele. Diariamente, todo dia, que vida é essa? Todo dia pegava o homem e levava ele para a porta do templo para pedir esmola. Uma vida totalmente sem propósito, sem destino, sem intencionalidade. Pedir esmola. Era o que esse cara fazia todo dia. Eu fui estudar sobre a porta do templo Formosa. 2 metros tinha a porta, toda banhada de ouro e de prata. Depois você pode estudar. Uma porta de quase 2 metros de altura, banhada de ouro e de prata. Tinha uma escada subindo para essa porta chamada Formosa. Eu imagino que se fosse hoje, na nossa geração, a gente chegaria de frente a essa porta Formosa, pegaria nosso Instagram, tiraria uma selfie, postaria, estou em frente à porta Formosa. Seria uma foto top, com muita curtida com certeza. Porque o lugar é muito bonito, com certeza era uma porta muito bonita, imagina 2 metros de altura, banhada a ouro. Mas olha o contraste. Porta é formosa, porta é banhada de ouro, a porta é revestida de ouro e de prata. Mas o que tem na frente da porta é feio, é desprezável e desprezível. É um homem coxo, cujo propósito da sua vida era mendigar, era pedir esmola. Olha que coisa esquisita. A porta era bonita, a situação do coxo era feia. A porta era formosa, mas o que aquele homem estava vivendo lá não era nada formoso. A porta era maravilhosa, mas a situação daquele homem era terrível. Mas Deus, escuta isso, Deus não se importa com portas, Deus se importa com pessoas. A porta era uma coisa, o coxo era uma pessoa. Deus não se importa com coisas, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele se importa com almas, com pessoas. Versículo 3, acompanha comigo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. Homem sem destino, sem propósito, sem caminho, sem direção, está na porta do templo pedindo esmola, até que ele vê Pedro e João subindo para o templo para orar. Quando ele vê Pedro e João subindo para o templo, ele fala assim, me dá uma esmola, me dá um pão, me dá um dinheiro, me dá uma água, me dá qualquer coisa, me dá uma esmola. Versículo 5, e ele estava atento. A tradução diz, e olhou para ele. Você já teve a oportunidade de se deparar com um morador de rua? Todo morador de rua que te pede alguma coisa, ele nunca pede alguma coisa olhando para o seu olho, certo ou errado? Ele pede assim, ó, a situação já é vergonhosa, a situação já é desprezível. Ele já se encontra uma pessoa sem respeito. Quando ele vai pedir alguma coisa, ele abaixa a cabeça e fala assim, me dá uma esmola. Mas o versículo 4, volta um. E Pedro, fixando os olhos nele, com João. Quando Pedro fala assim, olha para nós. Primeira coisa que Deus está devolvendo para a vida daquele coxo, dignidade. É isso que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Ele devolve dignidade para quem perdeu a dignidade. Satanás já tentou, com certeza, tirar a dignidade de você. Cada vez que você entra na casa de Deus, cada vez que você tem contato com a presença de Deus, seja na sua casa ou em qualquer lugar, é Deus devolvendo para você dignidade. Só em Deus você é digno. Quando Pedro olha e fala assim, ei, coxo, olha para nós. Ele está dizendo assim, levanta a cabeça. Você não é alguém sem propósito, você é um filho de Deus. Você não é alguém desprezível, você é um filho.
Então, antes de qualquer coisa, levanta a cabeça e olha para nós. E o coxo olha para Pedro e João, esperando receber alguma coisa dele. Jesus está devolvendo a dignidade para ele, mas ele ainda está com o coração coisas. Ele está esperando receber alguma esmola, porque a vida toda foi essa, receber esmola. Versículo 5, ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então, versículo 6. Então, Pedro disse. Quem disse? Pedro disse. Na hora de olhar para nós, na hora de olhar, Pedro fala assim, ei, coxo, olha para... Mas na hora de liberar alguma coisa sobre a vida do coxo, Pedro fala assim, olha para mim. Não que João não tinha autoridade, mas Pedro sabia o que ele carregava. Não que João não tinha autoridade para liberar a cura para aquele coxo, mas Pedro sabia o que ele carregava. Então Pedro fala assim, eu, Pedro, não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Só consegue oferecer para os outros aquilo que você tem. Então Pedro fala assim, eu não tenho ouro, não tenho esmola, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou tudo que eu tenho. Você quer, coxo? Te dou tudo que eu tenho. Imagina a mente daquele homem falando assim, o que será que esse cara vai me dar tudo? Você não vai me dar ouro, não vai dar esmola, não vai dar prata, o que ele vai me dar? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te... Versículo 6, na sua Bíblia, o que ele diz? Ele fala assim, o que eu tenho, isso eu te dou. Ele não fala levanta e anda, ele fala uma coisa antes. O que ele fala? O que eu tenho, isso eu te dou. O que ele fala agora? Nome de Jesus. Ele não libera cura para ele. Ele libera para ele o nome que cura. Ele está dando para o coxo não uma cura, porque se ele desse uma cura para o coxo ia embora. E nunca mais voltaria. E é por isso que você está aqui. Quando você levantou a mão para aceitar Jesus um dia, Jesus deu para você, não foi uma cura, não foi uma bênção, não foi uma chave, não foi um carro. Jesus deu para você um nome dele. Então ele fala assim, coxo, o que eu tenho, isso eu te dou. O que você tem? O nome de Jesus. Então em nome de Jesus. Porque se fosse no nome de Pedro, ele não levantaria. Se fosse no nome do Marcelinho, ele não levantaria. Mas Pedro, em nome de Jesus, levanta e anda. Tudo que eu tenho eu te dou. O que você tem, Pedro? O nome de Jesus. Quem estava falando era alguém que tinha propriedade para falar. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Não vou não, Senhor, eu te amo. Vai, Pedro, não vou, eu te amo demais. Vai, Pedro, não vou. O galo cantou e Pedro negou. Uma vez Pedro cortou a orelha de Malco, totalmente no impulso. Quem estava falando era alguém que tinha cicatrizes, era alguém que carregava uma história de perdão tão grande, que o que ele tinha para oferecer para os outros era isso. Quem muito é perdoado, muito ama. Se a minha vida não é uma vida de compaixão, é porque eu não fui muito perdoado. Mas quem é muito perdoado, muito ama. Só quem foi perdoado consegue amar. Então Pedro está dizendo assim, coxo, eu estou te entregando uma coisa que eu recebi. Eu não merecia, eu neguei, eu falhei, pequei diversas vezes. Ele me amou. E ele me deu o nome dele. Então, em nome de Jesus, coxo, levanta e anda. Versículo 7. E ele, tomando pela mão direita, Eu disse isso há algum tempo atrás, e na igreja brasileira, acredito eu, no meu olhar ainda imaturo, nós já temos muitos pregadores no Brasil. Nós já temos muitos Pedros que pregam e 3.000 almas se convertem. Naquela época, Pedro pregava, 3.000 pessoas se convertiam. Mas quem pegava no braço para ajudar a cuidar das pessoas era João. Nós não precisamos de mais Pedros. Nós precisamos de mais Joãos. Pedro, para pregar, já tem muito. Mas tem pouco João para amar dentro das nossas igrejas. Tem pouca gente que pega no braço de alguém que está do lado e fala assim, eu vou te ajudar a caminhar até você conseguir caminhar sozinho. Tem pouca gente que está do seu lado e você não tem a coragem de falar assim, anda comigo, deixa eu andar com você. É muito Pedro, pouco João. A gente inverteu algumas coisas e eu entendo por que isso aconteceu. Eu falo isso em todas as pregações que eu tenho oportunidade de ir, em todos os lugares. E vou continuar falando. Enquanto essa estatística não mudar, eu vou continuar falando. Sabia que 78% da igreja evangélica brasileira só lê a Bíblia durante os domingos? 78% da igreja evangélica brasileira só lê a Bíblia durante os domingos quando o pastor pede. Como ser um bom cristão dessa forma? Como ser um missionário assim? Se eu só abro a palavra de Deus no domingo à noite. Por isso que o Brasil é o país com 89% de cristãos no mundo. Nós estamos encabeçando o top 20 de corrupção, feminicídio, roubo. Como é possível? Nós somos o país com o maior número de cristãos no mundo. Nós precisávamos ser o país de topo. Nós estamos encabeçando os piores índices do mundo. Ou nós nunca aprendemos sobre o Evangelho, ou a gente não está vivendo o Evangelho de maneira correta. Como é possível? Nós estamos nas piores estatísticas sendo um país cristão. Igrejas cheias de pessoas vazias. Igrejas lotadas de corações amargurados. De gente que não libera perdão, gente que não consegue amar.
E o evangelho batendo na porta do nosso coração, porque eu ouvi esses dias numa saudação de uma pessoa que eu fui pregar, que enquanto a gente prega a palavra, Deus está no meio do culto, o Espírito Santo está lá assim, batendo no coração, dizendo assim, abre, deixa eu entrar. Mas tem gente que tem um coração tão amargurado, que pode até ouvir a palavra, mas ele não muda não. Mas não dá para culpar muita gente. A gente só lê a Bíblia durante o domingo. A gente só ora quando surge uma campanha para orar. Que tipo de cristão somos nós? Que tipo de servos de Deus nós temos sido? Nós estamos precisando ser igual a Pedro, que diz assim, de Jesus levanta e anda, mas não é só levanta e anda, deixa eu te ajudar a levantar. Pedro fala assim, levanta e anda. Aí ele pega na mão do coxo e fala assim, mas eu vou te ajudar a levantar. Pedro libera a palavra, mas ajuda a palavra a se cumprir. Então ele pega na mão do coxo, levanta o coxo, a Bíblia diz no verso 8, verso 7 ainda, e imediatamente seus pés e tornozelos e artelhos, seus ossos receberam força. Vou repetir. Quando Pedro diz em nome de Jesus, levanta e anda, seus pés e ossos do tornozelo receberam. De levantar sua mão para o alto, você pode levantar? Segura sua mão lá em cima se você pode, segura o mais alto que você conseguir. Repita comigo, Senhor Jesus. Dá para ser melhor, Senhor Jesus. Eu creio que a partir dessa noite eu receberei força do Senhor. Diga, Senhor Jesus, renova as minhas forças. Uma águia, Senhor. Diga, Senhor Jesus, renova, Pai, minha mente, renova o meu ser, levanta, me restaura. Alguém pode levantar as mãos mais alto e dizer, Senhor Jesus, me renova como a águia, me renova como a águia. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra que você está recebendo? Eu acredito que Deus está derramando força sobre pessoas aqui. Você vai sair daqui mais forte hoje para entrar nessa batalha. Deus vai derramar força sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele profetiza, ajuda a profecia a se cumprir, e os pés e tornozelo recebem força, verso 8, e a Bíblia diz que imediatamente, depois de ter recebido força, versículo 8, ele pula, ele salta de alegria. O homem nunca tinha andado. O que Deus vai fazer na sua vida, eu acredito que é tão grande, que você vai saltar de alegria. Você recebe essa palavra? O que Deus tem para fazer no seu ministério, naquele que Ele te chamou para fazer, é tão grande, que você vai saltar como você nunca saltou. Você vai se alegrar como você nunca se alegrou. Não é palavra triunfalista, é palavra de Deus. Você vai saltar como você nunca saltou. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais do que você imagina. Ele saltou, e saltando, a Bíblia diz, verso 8, ele se pôs em pé. O homem foi pedir só uma esmola, sem propósito. Deus devolveu para ele dignidade. Deus deu para ele o nome de Jesus. Deus colocou ele de pé. Vê se parece ou não a minha e a sua vida. Vê se esse coxo era eu ou não era eu e você. Era eu e você. Viver numa vida sem propósito. Viver numa vida perdida, sem um norte. Um dia Jesus te encontrou. Devolveu para você dignidade. Te deu o nome dele. Te colocou de pé. E olha onde você está hoje para poder adorar o nome dele. Você era o coxo dessa história. Você era essa pessoa, sem propósito. Acredite se quiser, Vanessa. Tem pessoas que estão há 10 anos dentro da igreja, mas há 10 anos sem conhecer o Deus da igreja. Tem. Eu conheço pessoas assim lá na minha igreja, que estão há 30 anos lá dentro trabalhando igual malucos, sem conhecer o porquê deles trabalharem. O professor C.S. Lewis um dia disse, Deus não quer algo de nós, Ele simplesmente nos quer. Deus não quer o seu serviço. Deus quer seu coração. Porque se Deus tiver o seu serviço sem o seu coração, sua vida vai ser frustrada. Mas se Ele tiver o seu coração, aí o seu serviço vai valer a pena. Não será vão o seu serviço. Pastor Francis Chan, me lembrando aqui, pastor dos Estados Unidos, ele disse uma frase que ficou marcada na minha vida e eu repito ela sempre também em todos os lugares que eu vou. Ele disse assim um dia, meu maior medo não é de fracassar. Meu maior medo é ter sucesso na vida, nas coisas que realmente não importam. Vou repetir. Meu maior medo não é de fracassar, mas ter sucesso na minha vida nas coisas que realmente não importam. Existem coisas que não importam. Se não tiver Jesus, não importa. Sua conta salarial pode ser a mais recheada dessa igreja. Se Jesus não for o centro da sua vida, de nada vale todo o seu dinheiro. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor celular, não sei, que você considera como precioso. Se Jesus não for o suficiente para você, nada vale. Eu já cheguei em lugares, em casas, eu já cheguei em algumas casas, que eu sentei no sofá da sala, eu olhei a televisão assim e falei, meu Deus do céu, que casa é essa? Luxo puro. Senta, se acomoda, tudo bem confortável. Aí eu conversando com o dono dessa casa, vazio, tudo que ela tem é dinheiro, não tem mais nada. A casa luxuosa, sofá de camurça, sei lá o que é aquilo. Mas você conversa com o dono da casa, vazio. Mas eu já cheguei em alguns lugares, que o sofá é só a tábua. Você senta na mesa, tem só uma bolacha e um cafezinho.
Mas conversa com o dono da casa para ver. É a presença do Espírito Santo. Se a trombeta tocar, quem que você acha que vai poder abraçar o Senhor? Quem tem tudo, mas não tem Deus, não tem? Quem não tem nada, mas tem Deus, tem? É o suficiente. Jesus é o suficiente. Queira ter tudo. Se precisar, abandona as outras coisas. Mas se Jesus não for nossa prioridade, não vale. Estou pregando para pessoas aqui que eu acredito que Jesus vai invadir a sua semana. Eu vou falar de novo. Jesus vai invadir a semana de algumas pessoas aqui a partir de hoje. E vai te convidar para um nível mais profundo de relacionamento. E escuta Deus batendo na sua porta essa semana. Se Deus precisar tirar algumas coisas da sua agenda, eu acredito que Ele vai tirar essa semana. Só para você passar um tempo com Ele. Que o convite do Evangelho é esse, se deleitar no Senhor. A vida eterna é essa, que me conheçam, diz o Senhor. A vida eterna não começa quando a gente chega no céu. A vida eterna começa aqui na terra quando a gente conhece a Jesus. Ele é a vida eterna. Ele é a vida eterna. Termino aqui ainda no verso 8. O mais importante desse texto, na minha visão, não é como Jesus cura aquele coxo. Não é como Pedro libera o nome de Jesus. Não, porque Jesus é cura. Jesus, Ele deu o nome dele para a gente mesmo. Jesus é poderoso. O que mais me chamou a atenção nesse texto não foi a cura. Não foi eles terem ido orar. Não foi. Foi a atitude de um homem que nem conhecer Jesus conhecia. Mas foi a atitude dele ao receber o que Deus entregou para ele. Escuta isso. Verso 8. E saltando-se, pois, e andando, entrou com eles no templo. Dando, saltando e louvando esse homem, sem nunca ter conhecido Jesus, exerceu uma coisa que eu e você, conhecendo Jesus há muitos anos, não exercemos. A vida de um cristão é movido pela gratidão. Conhece aquele tipo de pessoas, pastor, que pede uma coisa para Deus, Deus dá essa coisa. Quando Deus dá, ele some. Ingratos. Vem para a casa de Deus só para buscar alguma coisa. Quando Deus dá, sumiu. Por isso que Deus não deu uma bênção para aquele coxo. Deus deu algo acima da bênção. Porque se Deus desse a bênção para ele tinha sumido. Nunca mais voltado. Mas Deus deu o nome. Porque o nome de Jesus é mais importante do que a bênção de Jesus. O nome de Jesus é mais importante do que Jesus pode te dar. O nome de Jesus é mais importante do que aquilo que Ele pode te oferecer. O nome dele é o suficiente. Então Ele diz, o nome de Jesus. Recebe, coxo, o nome de Jesus. Ele salta, pula, se alegra, se põe de pé. E a Bíblia diz que ele não sai correndo igual doido, não. Ele volta, entra no templo e vai adorar a Deus. Por quê? Porque recebeu o nome. É motivo suficiente para você estar aqui pelo nome de Jesus? É motivo suficiente você trocar de roupa, vestir uma roupa boa, sair da sua casa nesse tempo frio, sentar nessa cadeira, ouvir uma palavra, levantar a mão, louvar na hora dos louvores? É suficiente para você o nome de Jesus? Ou você precisa de qualquer outra coisa para estimular a sua adoração? Ele volta porque a gratidão é o que move o coração dele, porque ele recebeu algo que ele nunca tinha recebido. Que Deus encha o seu coração de gratidão. Termino aqui com a aplicação do texto, de forma finalizada. Aquele homem era sem propósito, sem destino, carregado. Jesus devolveu para ele dignidade. Jesus colocou ele de pé e deu o nome dele para o coxo. Para o coxo deixar de viver uma vida de necessidade e começar a viver uma vida de propósito. Vou repetir. O coxo deixou de ter uma vida por necessidade e começou a viver uma vida de propósito. Deus não te chamou para ser um supridor de necessidade. Deus te chamou para ser um cumpridor de propósito. Vou repetir. Deus não te chamou para tapar buraco dentro da igreja. Deus te chamou para ser um cumpridor de propósito dentro da igreja que você está congregando. Pastor, o que precisa de eu fazer para que o culto seja melhor? Cumpridor de propósito. Mas o departamento que eu estou só tem 3 pessoas. Você está lá para suprir necessidade ou para cumprir propósito? Se for para cumprir propósito com 3 pessoas, se estiver cumprindo propósito, o nome de Jesus está sendo glorificado. Eu estou no departamento porque a minha vez de dirigir é essa. Eu tenho que dirigir, supridor de necessidade. Está tapando o buraco. Deus não te chamou para tapar buraco. Deus chamou para cumprir propósito. Não seja um dificultador, seja um facilitador na igreja. Cumpra propósito. Fica de pé comigo nessa noite se você puder e quiser. Coloque uma das mãos no seu coração se você puder. Abaixe sua cabeça por um instante. Eu acredito que o convite do Evangelho para nós nessa noite é deixar de viver uma vida sem propósito e começar a caminhar debaixo de uma palavra de propósito. Eu acredito verdadeiramente, sem ser um jargão, que 2026 pode ser o melhor ano da sua vida se você caminhar debaixo dos propósitos do Senhor para você. Meu convite para pessoas aqui nessa noite, para vir à frente, é bem específico. É bem específico. É se você precisa começar a ser um cumpridor de propósitos, não um supridor de necessidades. Se a sua vida tem sido uma vida igual a daquele coxo, sem propósito,
sem dignidade. Deus quer devolver para você propósito. Deus quer levantar você de onde você está. Parar de viver uma vida de necessidade e começar a viver uma vida de propósito. Sai do seu lugar e vem aqui na frente, no altar de Deus. Se puder, ajoelhado. Se puder, ajoelhado. Se o Espírito Santo falou com você, vence essa barreira e vem. Rompe o cadeado e vem. Mas deixar de viver uma vida de necessidade e começar a viver uma vida de propósito. Vem para o altar de Deus, eu vou esperar. Se Deus está falando com alguém, sai do seu lugar e vem. Deixar de viver uma vida de necessidade e começar a viver uma vida de propósito. Vem. Se Deus tocou no seu coração, vence as cadeias e vem. Sai do seu lugar e vem ajoelhado aqui para o altar de Deus. É no altar de Deus que vai ser liberado propósito para a sua vida. É no altar de Deus que vai ser liberado intencionalidade para a sua história, para o seu... Vem, rompe as barreiras e vem. Interessante que eu estava pregando num colégio esses dias, colégio agrícola de Formosa, e 200 pessoas estavam no colégio. Eu costumo dizer essa história sempre. 200 pessoas estavam no colégio. Quando eu fiz o apelo, 100 pessoas vieram para frente. Quando vieram as 100 pessoas para frente, eu olho lá para trás, tinha uma menina num dos bancos lá atrás, e ela estava se remexendo muito para não vir, tentando vir, não conseguia vir. Quando eu cheguei em casa, que eu abri meu Instagram, tinha uma mensagem no meu direct, a tia dessa menina falou assim: Marcelinho, ela me conhecia, você pregou no colégio da minha sobrinha hoje, ela me contou que quando você pregava a palavra, ela queria muito ir na frente, mas enquanto ela tentava ir na frente, o guia dela lá do vale não deixava ela ir, prendia ela, amarrava ela. Eu acredito que ninguém aqui é direcionado por um guia, mas eu acredito que Satanás ele coloca cadeias e corrente para impedir a gente de viver uma vida de propósito. Então vence essas cadeias no nome de Jesus. Sai do seu lugar e vem para começar a viver uma vida de propósito na presença do Senhor. Quem necessita vir, quem precisa romper essas cadeias e vir, quem necessita deixar de viver uma vida de necessidade e começar a viver uma vida de propósito, precisa colocar no altar isso hoje e começar a viver diferente a partir de hoje. Alguém que está aqui nessa igreja, nessa noite, precisa tomar essa decisão. Fala assim: Marcelinho, eu preciso. Vem, rompe as barreiras e vem. Quebra as cadeias e vem no nome de Jesus. Se Deus falou ao seu coração, vem, rapaz. Vem, moça. É hoje que Deus quer tocar em você. Quer mudar a sua história, quer fazer algo além. Mas vem, você precisa sair do seu lugar. Romper com as barreiras e vir. Alguém necessita vir? Eu vou estender só mais um pouco, não costumo fazer isso, mas alguém ainda necessita vir. Se Deus falou no seu coração, você ainda precisa vir. Alguém ainda necessita vir. Colocar aqui no altar uma vida de necessidade e começar a viver uma vida de propósito. Se não, coloque uma das mãos no seu coração se você pode e quer. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor é muito poderoso. Graças nós te damos pela sua palavra que é alimento para a nossa alma. Graças nós te damos porque nós sentimos a sua presença através da sua palavra. E a tua palavra diz que enquanto o Senhor bate na porta do nosso coração, dizendo eu quero entrar, nós temos a opção